Retomamos nosso congresso convidando Sérgio Jonas Ferreira Júnior para ser o mediador do painel Sustentabilidade no contexto da HO. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui nesse palco, representando aqui um espaço importante e uma vertente importante, que é a governança social e ambiental, que as empresas, como tendência e como ordem, precisam seguir atualmente. Não porque isso vai trazer, de repente, mais lucro, mas porque isso é uma necessidade global, uma necessidade do planeta, uma necessidade para a humanidade. O nosso plano B não é Marte e nem a Lua. Nosso plano B chama-se planeta Terra. Então nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar das pessoas que estão dentro dessa casa. E para que possamos explanar um pouco mais esse tema, eu gostaria de convidar ao palco dois amigos de longa data, a Daniele Ciota, que é especialista em ESG. Bem-vinda, Dani. Bom dia a todos e a todas. Uma breve apresentação. Então, eu sou engenheira ambiental e de segurança do trabalho e também especialista em ESG. Eu atuei por quase 20 anos no setor elétrico, né, na Copel, que é a concessionária de energia do estado do Paraná. Trabalhei 13 anos com segurança do trabalho lá e os últimos 5,5 com o ESG. E agora eu estou atuando como consultora na Ecos Consultoria ESG. Pessoal, antes de falar o que é ESG, né, que é esse bichinho aí que picou todo mundo, que só se fala nisso hoje em dia, né? Eu gostaria de começar pelo porquê ESG. Pessoal, esse termo que a gente tem ouvido falar nos últimos tempos, assim, com tanta frequência, não é novo, tá? Esse termo foi cunhado pela primeira vez lá no ano de 2004. Então, nas minhas palestras, eu costumo dizer que ele não é nem adolescente, ele já é adulto. Já tem 21 anos esse termo ESG. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas por que estão falando nisso só agora? Porque de uns tempos para cá que a gente tem ouvido falar, né? Não é lá de 2004. E eu gostaria, então, de trazer um contexto histórico, né, para a gente entender. Lá em 2004, então, quando ele foi cunhado pela primeira vez, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, muitos devem lembrar desse nome, ele é bem famoso, ele fez uma provocação para cerca de 50 CEOs de grandes empresas, e ele perguntou como é que poderiam ser incorporados fatores ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. Então, guardem essa informação. E, pessoal, vocês podem falar assim, tá, mas foi depois da pandemia que começaram a falar desse negócio de ESG, né? Como assim que isso vem desde 2004? Então, de fato, né, foi ali durante a pandemia e no pós-pandemia que esse assunto ganhou bastante força. Mas, assim, eu quero trazer um cenário para a gente entender todo esse contexto. Ali no pré-Covid, antes da pandemia, a gente já vivia um cenário de urgência. Por quê? Então, já foi descoberto que a gente ia ter 5% de chance, né, de probabilidade de cumprir o Acordo de Paris. O que é o Acordo de Paris? É a principal diretriz climática que a gente tem hoje, com metas, né, estabelecidas que os países deveriam cumprir e não estão cumprindo. A gente está vendo isso, sentindo na pele, né, as mudanças climáticas. Vejam quantas catástrofes climáticas acontecendo não só no Brasil. Então, uma época atrás, a mudança climática era um assunto de ambientalista. Hoje a gente sabe que é uma realidade. Então, já vivíamos esse cenário. Aliado a essa questão ambiental, o alto comissionado ali das Nações Unidas para Refugiados disse que 69 milhões de pessoas deixaram suas casas por fome, pobreza, crise climática ou guerras. Então, associado a todo esse problema ambiental que nós nos deparamos, nós tivemos também um problema grande social atrelado a isso. Porque eu digo que um problema ambiental, ele nunca é só ambiental, ele sempre vai se tornar um problema social. Por isso que hoje a gente fala muito em questão socioambiental. Porque um problema ambiental nunca vai ser só ambiental, seja hoje, daqui 3 anos, daqui 5 anos ou até mais, ele vai se tornar um problema social. Vejam só as próprias mudanças climáticas. Ah, teve enchente no Rio Grande do Sul, é um problema só ambiental? Não, quantas pessoas morreram, ficaram desabrigadas, né, desalojadas, então sempre vai se tornar um problema social também. E
atrelada a essa questão socioambiental, a gente tinha informação que 1% dos indivíduos no mundo tinham a riqueza equivalente a mais da metade do planeta. Então, daí a gente associa uma questão social e econômica também a todo esse cenário. E aí, pessoal, começava a nascer um novo perfil de investimento aí na corrente ideológica do mercado, né? Então, o que começou a acontecer? Não é que as empresas começaram a querer mudar o mundo, mas elas começaram a perceber que fatores ambientais, sociais e de governança geravam risco para o seu negócio. Vocês lembram que eu falei lá que o Kofi Annan fez a provocação para 50 CEOs sobre como a gente poderia colocar o ESG no mercado de capitais? Então, assim, quando eu faço palestra em CIPAT, em eventos, às vezes as pessoas vêm falar assim: mas eu fico chateado porque as empresas estão fazendo ESG só por conta da parte financeira. Mas o ESG nasceu para o mercado de capitais. ESG é sinônimo de gestão de risco para o negócio. É assim que a gente tem que enxergar. Não são só programas ambientais, programas sociais e de governança. É gestão de risco para o negócio. É a questão financeira, é mercado de capitais. Tá? Então, o que acontece? Em resumo ali, né, que os 23 trilhões de dólares ali de ativos estão sob a gestão ESG, significa o quê? Que empresas que estão sabendo mapear isso e aliar lucratividade à gestão de riscos ambientais, sociais e de governança têm mais chances de perenidade, de sobrevida no mercado. Aliado a isso também, nesse mesmo cenário, 80% das grandes corporações mundiais começaram a usar o reporte GRI para os seus relatórios de sustentabilidade. O GRI é o principal framework, é a principal estrutura que a gente tem que baliza os relatórios de sustentabilidade, né? Eu tenho que apresentar evidências daquilo que eu estou publicando. Então, hoje é a estrutura mais seguida no mercado. Ou seja, o que isso significa? Que as grandes corporações começaram a implantar e a divulgar nos seus relatórios as suas ações de ESG. E os estudos começaram a evidenciar que 80% das ações estavam tendo resultado positivo quando influenciadas por práticas de sustentabilidade. E um outro cenário aqui que eu gostaria de trazer é sobre as novas gerações, né? A geração dos milênios ou millennials. Eu sou dessa geração ali que é de 1980 ali até meados dos anos 2000. O que isso tem a ver e como é que isso influencia o mercado? Gente, 40 trilhões de dólares serão herdados pela próxima geração e nas próximas décadas. E a partir dessa geração millennium, que é essa que eu faço parte, tem bastante gente aqui também que faz, é uma geração um pouco diferente, né? Tem outros conceitos já relacionados à sustentabilidade e ESG. Hoje a gente já tem um mercado consumidor, por exemplo, que não compra uma roupa, não compra um calçado, se souber que teve trabalho análogo à escravidão naquela empresa que fabrica, o que compra. Né? Muita gente não compra produto cosmético que seja testado em animais. Então, assim, a mentalidade dessa geração começou a mudar um pouco. E vejam que da geração Z e Alpha, que está vindo depois aí dos anos 2000, isso está muito mais gritante, né? E a Forbes nos diz também que 50%, ou seja, metade da força de trabalho do planeta é dessa geração. Então, ou seja, olha a força de opinião que essa geração está tendo, né? Só que somente 1/3 acredita que essa geração vai prosperar tanto quanto a anterior. Por quê? Nas gerações anteriores a gente explorou tudo que podia do planeta, né? E agora a gente está sofrendo as consequências. Tem uma frase que atribuem ao Barack Obama, mas eu não sei ao certo se é dele mesmo. Ele fala assim: nós somos a primeira geração a sofrer os efeitos das mudanças climáticas e a última geração a poder fazer alguma coisa a respeito disso. Então, assim, isso é urgente. Como eu falei, até esses dias mudança climática era assunto de ambientalista, né? Hoje a gente já está vendo que não é, que é realidade. Não é uma fase que o planeta está passando. Pode até ser, mas nós aceleramos esse processo. E agora entrando no que é essa sopa de letrinhas, né? Me desculpem, eu vou ler para vocês, porque eu acho importante, né, cada um absorver aí o conceito. Eu trouxe o conceito da ABNT, que não é uma norma, é uma prática recomendada 2030, que é a única diretriz brasileira
que norteia o que é ESG, dá todas as informações para as empresas de como implantar isso, dá o grau de maturidade da empresa com relação a ESG. Então, hoje a principal referência nacional que nós temos sobre o tema é a BNT Prática Recomendada 2030. Então, ela nos diz que o ESG é um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança a serem considerados na avaliação de riscos. O que eu falei para vocês? ESG é gestão de risco. Oportunidades e respectivos impactos com o objetivo de nortear atividades, negócios e investimentos sustentáveis. Então, ESG tem a ver com dinheiro, com o mercado financeiro, com investimento? Totalmente. Pela definição, inclusive, da Prática Recomendada 2030. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, eu acho importante, nós da engenharia, né, às vezes quem não está familiarizado com o tema, as pessoas confundem muito ESG com esses termos aqui. Então, por isso que eu acho importante trazer essas definições. Então, gente, ESG não é a mesma coisa que sustentabilidade. Ah, tá, mas você mesma na tua palestra aqui está falando o termo sustentabilidade, não é sinônimo? Não é sinônimo. Eu já vou explicar as diferenças. Então, ESG não é o mesmo que sustentabilidade, ESG não é a mesma coisa que ISO, não é uma norma ISO, e ESG também não é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, gente, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos trazendo um conceito mais amplo. É muito aquela questão da definição de objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O próprio desenvolvimento sustentável, que seria a gente suprir as necessidades das nossas gerações sem comprometer a capacidade das próximas gerações de suprirem as suas. Então, seria basicamente isso. Ou seja, sustentabilidade é um termo mais global e não é direcionado só para empresas. Quando a gente fala em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, estão envolvidos ONGs, governos, cidadãos, né, o indivíduo em si, também empresas, poder público. Então, a sustentabilidade, ela é global. O ESG não. O ESG é para empresas, mercado financeiro, investimento, finanças sustentáveis. Tá? Então, assim, o que a gente pode dizer é que o ESG está sob o guarda-chuva da sustentabilidade. Então, por isso que a gente associa muito a sustentabilidade, ESG, faz parte ali do mesmo escopo, faz, mas são coisas diferentes. Questão de ISO também, né, pessoal? ESG não é ISO, já vi engenheiros falando assim, é que antes tinha a ISO 14001, a 18001, a 9001, agora tudo foi substituído por índices ESG. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Também são complementares, óbvio, mas são coisas diferentes. Então, assim, não existe uma norma ISO ESG. É como eu falei para vocês, existe uma BNT prática recomendada. Não existe uma certificação ISO ESG. O que existe são certificações criadas no mercado, inclusive a PR 2030, ela é auditável, né, para ver se a empresa segue os passos ali da PR 2030, mas não existe ISO ESG. E o ESG não veio para substituir nenhuma ISO, são coisas diferentes. ESG é para mercado financeiro. Mas se eu tiver implantação de ISO na minha empresa, ajuda nos objetivos do ESG? Sem dúvida nenhuma, porque, lógico, eu vou trazer ganho de processo, né, uniformização de processos, eu vou trazer padronização, eu vou trazer conformidade legal para a minha empresa. Isso tudo ajuda na gestão de riscos da organização. Mas não existe ISO ESG, tá, pessoal? Então, para não confundirmos mais, né? Eu vou fazer a certificação ESG. Não existe. Existem certificações criadas por empresas no mercado, mas não existe uma ISO ESG. É claro que você ter um selo verde, que a gente chama, que tem vários, tem o LEED ali da construção civil, você tem o EcoVadis, que é da questão social, o selo B também, que é social, você tem vários selos, mas assim, dizer que eu sou certificado ISO em ESG, não existe, tá, pessoal? E assim, o que eu posso dizer é que a ISO, ela, apesar de estar sempre, as normas ISO, né, estarem sempre sendo aprimoradas, elas são auditadas ali de acordo com aquele checklist, e se eu cumprir aquilo, teoricamente, sou certificado. O ESG é muito aberto, gente. Não tem assim, olha, se eu fizer determinados programas sociais, programas ambientais, tal, eu atendi certificação ESG. Depende da certificação, né? Porque não tem... O ESG, eu costumo falar que ele não é um ponto de chegada, ele é uma jornada. O ESG é feito todos os dias, né? Não existe assim, siga esse checklist que você vai ser referência em ESG.
Mas como que a gente tem empresas hoje referência em ESG? Bom, essas empresas hoje respondem a questionários de sustentabilidade, seja da Bolsa de Valores, B3 do Brasil, seja do Dow Jones, da Bolsa de Nova York. Por que tem a ver com bolsa? Como eu falei para vocês, ESG é para mercado financeiro. Né? Então, tem muitas empresas no Brasil que querem performar na Bolsa de Valores, por exemplo, a B3 do Brasil, e lá elas respondem o questionário de sustentabilidade e sai o ranking das melhores empresas de sustentabilidade. Vou citar exemplos aqui de empresas referência em sustentabilidade: Natura, Boticário, Banco do Brasil, Bradesco. Essas empresas, se vocês forem em determinado ranking, pode ser que elas estejam em primeiro lugar, no outro ranking está em 10º lugar. Por quê? Porque aí é que está a dificuldade para nós, profissionais do ESG. Não temos taxonomia. É um assunto, como a gente falou, de 20 anos atrás, mas é novo, a implantação é nova. Então, nós não temos assim um padrão, né, como uma ISO, por exemplo, para dizer, ó, siga isso. Então, cada empresa segue o seu rating e ali sai o ranking das empresas melhores colocadas em sustentabilidade. E a questão dos ODS, né, gente? Já ouvi falar assim, o ESG tem 17 metas de ODS. Não, são coisas separadas, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles nasceram ali em 2015 na chamada Agenda 2030. Porque se confunde ali com a PR, mas não tem nada a ver. Por que a Agenda 2030? Porque lá em 2015 foram estipuladas daí metas para países, governos, ONGs, instituições, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável para que fossem criados programas e atingidas as metas até 2030. E vimos também que não conseguiremos atingir, né? Então isso deve ser postergado. Mas os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles normalmente estão atrelados a metas ESG. Quando a empresa faz o seu relatório de sustentabilidade, ela coloca lá, eu tenho um programa social com refugiados, isso atende ao ODS número tal, tal, tal. Isso é importante associar? Sim, porque eu estou mostrando que a minha empresa, através de práticas ESG, está colaborando para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. E vice-versa, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável podem criar práticas para que eu implante ESG dentro da minha empresa. Então, é uma via de mão dupla, mas são coisas diferentes, ok? Passando rapidinho aqui, gente, por cada eixo que a prática recomendada traz. Então, o eixo ambiental do ESG, do que trata isso? Eu escuto, às vezes, as pessoas erroneamente, até publicam no LinkedIn, o meio ambiente do ESG não é só a parte de natureza, é o ambiente saudável para se trabalhar. Não. O ambiental do ESG é puramente o tema meio ambiente, tá? Não é aqui que fica o ambiente saudável, a saúde mental. Então, aqui vai tratar de mudança climática, que tem aí os seus subtemas, né, ou critérios, recursos hídricos, biodiversidade, serviços ecossistêmicos, economia circular, gestão de resíduos, gestão ambiental, prevenção da poluição. Então, esses são os temas abarcados pelo eixo ambiental do ESG. Quando eu falo do eixo social, mesma coisa, temos um padrão aqui, né? Temos um padrão de temas a serem abordados. Diálogo social e desenvolvimento territorial, direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, relações e práticas de trabalho, promoção de responsabilidade social na cadeia de valor. Tá, você está falando um monte de coisa assim, e aonde que os higienistas ocupacionais entram nesse contexto, né? O que é que tem a ver? Gente, é importante a gente saber onde estamos situados aqui dentro. E eu já vou explicar o porquê, porque eu vejo muita oportunidade aqui, e o profissional de segurança do trabalho, o higienista ocupacional, pelo desconhecimento de toda essa teoria, ele não sabe onde ele se insere. Então, ele acha que ESG é para a área de sustentabilidade da empresa, a área de marketing, de RH, que não tem nada a ver com segurança do trabalho. E, na verdade, nós estamos inseridos... Cadê? Deixa eu ver se eu... Não é. Não achei o pointer. Mas é ali, ó, relações e práticas de trabalho, saúde e segurança ocupacional. É aí que entra, inclusive, a saúde mental, o ambiente saudável para trabalhar. É no eixo social do ESG e não no eixo ambiental. Ok, pessoal? Mas, no eixo de governança, eu vejo uma relação muito estreita também com a questão de higiene ocupacional. Eu vou explicar para vocês. Quando falo em governança, gente... Está falando da governança corporativa em si, da estrutura, composição da gestão da empresa, de conduta empresarial, de práticas de controle e gestão, de transparência na gestão. O que a gente tem aqui dentro, pessoal? Aqui a gente tem toda a estrutura
que define todas as diretrizes de uma empresa. A PR 2030, inclusive, ela traz o social e o ambiental dentro do círculo da governança. O que significa isso? Que a governança é mais importante que o ambiental e social? Não necessariamente. Mas que o eixo ambiental e o eixo social estão inseridos na governança. Por quê? Se a governança é onde ocorre a tomada de decisão, né, é onde a empresa vai decidir onde vai alocar seus recursos, aonde vai investir, aonde vai contratar, é na governança que está todo o poder de promover ações socioambientais. Sem governança eu não tenho o ambiental e o social. Então a governança é o principal na questão de tomada de decisão, né? E ali a gente tem a estrutura, a estratégia em relação à sustentabilidade, né? Fica dentro da governança corporativa. É ali que vão definir como é que eu vou investir em sustentabilidade, aonde que eu incluo ESG, né? O que eu vou investir nisso. Conduta empresarial, entra a questão de compliance, integridade, práticas anticorrupção, combate à concorrência desleal, engajamento de partes interessadas. E aqui uma coisa muito importante, né? Dentro das práticas de controle e gestão, nós temos gestão de risco para o negócio, controles internos, auditoria interna e externa, ambiente legal e regulatório, gestão da segurança da informação, privacidade de dados. E dentro da transparência na gestão é que a gente tem a responsabilização, prestação de contas, que a gente chama de accountability, né? E os relatórios de ESG, sustentabilidade e relato integrado. Então vejam que a governança, ela abarca tudo isso. E é bastante coisa. E, pessoal, desconfigurou um pouquinho aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês, eu já comentei ali, a segurança do trabalho fica dentro do pilar social do ESG. E a higiene ocupacional, eu vejo que tem uma relação até mais estreita dentro do pilar da governança. Aonde, né? Quando a gente fala de higiene ocupacional, a gente não trabalha a questão da gestão de riscos para o trabalhador muito fortemente, né? Dentro do ESG, a gente também trabalha a gestão de riscos. Ah, mas é diferente. Não. Na higiene ocupacional, eu trabalho, basicamente, então, a gestão de risco para o trabalhador. Só que, se eu não tiver uma boa gestão de riscos para o trabalhador, isso não vai gerar um risco para o meu negócio? Obviamente que vai. Então, apesar do ESG ser risco para o negócio, se eu não gerir qualquer tipo de risco ambiental, social, de governança, eu estou atrapalhando o ESG da empresa. Então, assim, pessoal, o que eu vejo aqui para profissionais de higiene ocupacional, de segurança do trabalho, eu vejo oportunidade, não é? Oportunidade de mostrarmos o nosso valor aqui. Hoje existe essa onda, que eu acredito que não vai acabar, porque a tendência é que isso continue, das empresas quererem se certificar, quererem ser referência em ESG, atender práticas ESG para poder ser perenes no mercado. Ah, mas quais que são as vantagens, claramente? Bom, se eu tenho uma empresa que tem práticas ESG, que está figurando em algum ranking, para o investidor significa que eu tenho uma boa gestão de riscos para o meu negócio. Então, é lá que ele vai investir. Uma empresa que tem boa reputação ESG, ela consegue captar recursos com juros mais baixos no mercado. Então, é vantajoso para as empresas praticarem ESG. E por que a gente não vai se apossar dessa oportunidade? Porque, assim, nós temos que saber conversar com a alta liderança nesse momento. Ok, você quer ser uma empresa referência em ESG? Como é que você vai ser referência em ESG se você não olha para a segurança do trabalho, para a higiene ocupacional da empresa? Se eu tiver um acidente do trabalho, se eu tiver que ficar pagando insalubridade, né, eu posso ter perdas financeiras, sim. Não é verdade? Eu posso ter multa, indenização. Então, assim, não cuidar do trabalhador, não cuidar da higiene ocupacional, da segurança do trabalho de maneira geral, traz um risco para o meu negócio. Então, é isso que eu tenho que fazer o meu patrão enxergar. Não é verdade? Então, assim, hoje o que eu vejo, muito profissional da área de segurança do trabalho que não sabe o que é ESG e não sabe aproveitar essa oportunidade. Não sabe chegar lá e falar, viu, eu sou importante para o seu negócio. A gestão de riscos que eu faço vai culminar lá na gestão de riscos para o negócio da empresa, para a perenidade da empresa. Então, é aqui que a coisa se casa numa relação mais estreita, pessoal. E aqui eu trouxe alguns exemplos, até fora um pouquinho da higiene ocupacional, mas só para a gente saber, dentro desses eixos, aonde que a gente tem probabilidade, né, de ter riscos reputacionais, financeiros. Então, por exemplo, no social, olha só, respeito aos direitos humanos, combate ao trabalho forçado, compulsório e infantil,
saúde, segurança ocupacional. Isso aqui é muito importante, relacionamento com fornecedores. Por quê? Não adianta eu olhar a segurança do trabalho da minha empresa e eu ter fornecedores lá que não paga insalubridade, que o trabalhador está se acidentando, que tem problema de doença ocupacional. Gente, foi o tempo que a gente olhava só para nós e não olhava para os nossos fornecedores. Foi falado aqui no painel anterior. A gente pode cobrar do fabricante que eu não vou comprar mais máquinas acima de um nível de ruído de tanto. Os fornecedores estão sendo exigidos, assim como grandes empresas, Natura, Boticário, outras aí que eu citei, estão demandando isso dos seus fornecedores. Viu? Eu não compro mais de você o seu insumo se você não tiver práticas sustentáveis. Quem se lembra aqui daquela polêmica, eu não vou citar os nomes, apesar de ser público, estar na internet, aquela polêmica das vinícolas do Rio Grande do Sul, aquelas 3 que tinham um trabalho análogo à escravidão na cadeia de fornecedores. Alguém lembra o nome da empresa fornecedora? Ninguém lembra, todo mundo lembra o nome da vinícola, não é verdade? Das 3 vinícolas. Por quê? Isso é uma exposição, isso é problema reputacional. Citando aqui um grande exemplo, né, a questão da barragem da Vale. Né? Muitos até falam assim, mas saiu barato, né? A Vale está aí, está de vento em popa, né? Ela tá figurando ainda no mercado, está bem. Gente, na época, com aquele desastre ambiental que teve, as ações da Vale caíram em 20%. A gente acha que não foi nada, mas vá perguntar para a empresa se isso não causou impacto financeiro. Então, assim, pessoal, todo problema, gestão de risco ambiental social, causa um problema reputacional ou financeiro. E a gestão de fornecedores, mesma coisa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso também? ESG não é só para grande empresa. Você que tem uma pequena empresa, daqui a pouco você vai prestar serviço para uma grande que está figurando entre as melhores no ESG, ela vai falar, olha, se você não se adaptar a práticas ESG, você não precisa estar figurando na B3, na Bolsa do Brasil, mas se você não tiver o mínimo de práticas ESG, eu não compro mais de você. E é assim que vai virando um efeito dominó. Por isso que as pequenas empresas estão hoje aí contratando, às vezes, consultorias para ajudar a fazer matriz de materialidade, calcular inventário de gases de efeito estufa, fazer um relatório de sustentabilidade, porque é o mínimo que está sendo exigido para que elas prestem serviço para grandes empresas, tá, pessoal? E aqui no ambiental, prevenção da poluição sonora, qualidade do ar, produtos perigosos, e na governança, ambiente legal e regulatório e a questão de responsabilização. Então, pessoal, já terminando a minha fala, indo para os finalmente, já vou passar aqui para o último slide, deixar os contatos. O que eu queria deixar de principal mensagem aqui para vocês é essa. Pessoal, todo mundo precisa conhecer ESG. Você não precisa, mas esse não precisa fazer uma pós-graduação em ESG. Tem cursos gratuitos online muito bons. Aí o pessoal falou hoje, né, que o pessoal gosta de coisa gratuita. Tem muitos cursos bons online, gratuitos, que você pode minimamente entender o que é isso e saber onde você se encaixa. Tem um curso da B3, inclusive, da Bolsa de Valores do Brasil, que eu recomendo. Você fala, curso de Bolsa de Valores, mas não é questão financeira, né? É vídeo, a professora é muito didática e você vai sair de lá com uma base muito boa sobre o que é ESG. Então, o recado que eu deixo, pessoal, vamos nos situar dentro de todo esse cenário aí. Aonde que entra o higienista ocupacional, aonde que entra o profissional de segurança do trabalho? Entra na questão de aproveitar a oportunidade do ESG, embarcar no ESG. Porque tem uma situação em comum. Segurança do trabalho ninguém quer investir, porque não dá muito retorno. ESG também tem recurso limitado. Mas o ESG ainda ele traz um retorno financeiro por conta dessas questões que eu falei. Então a empresa reluta um pouco, mas por força de mercado, por força de consumidor, ela acaba tendo que investir. Então aproveite o seu momento de se inserir como profissional de higiene ocupacional, profissional de segurança do trabalho e mostrar a sua importância na gestão de riscos para o negócio do seu patrão, da sua empresa. É esse o recado que eu queria deixar. Muito obrigada a todos. Brilhante, precisa, certeira e pontual, principalmente, dentro do tempo, Dani. Muito obrigado. Vamos lá, as perguntas que nós recebemos aqui, tá, do público. Inicialmente, começando pela Daniele Ciota, tá certo?
Vamos lá, Dani, vamos a algumas perguntas aqui que o pessoal nos encaminhou, tá? Dani, como você vê ou avalia, tá, o impacto global no contexto ESG, né, pensando agora, frente ao que está acontecendo agora com a imposição de tarifas, né, por uma grande potência, né, pelos Estados Unidos, o que mexe no contexto financeiro, comercial, das relações, enfim, de tudo que nós estamos observando nas notícias que nós recebemos. Como que você vê a questão do impacto dessa questão dessas imposições de tarifas? Ou seja, é um caminho contrário ao que sempre foi pregado com relação aos blocos econômicos e tudo mais, e em se tratando de ESG ser um tema voltado ao mercado financeiro, né, que nasceu do mercado financeiro, como é que você vê o impacto disso e a questão de repente, até mesmo o aspecto ESG ser ignorado nesse ponto? Vamos lá. Eu acho que é importante colocar um histórico ali do presidente americano, que ele é meio avesso às práticas ESG, né? Apesar de representar toda essa complexidade financeira, o Trump ele é muito avesso a questões de ESG, começando pela diversidade. Vocês acho que já devem ter visto que ele falou que diversidade para ele não importa, que isso aí é choradeira e tal, toda aquela coisa. Então, assim, o que eu vejo? Isso vai impactar, obviamente, nas práticas ESG das empresas, porque vai ter que cortar o orçamento de algum lugar. Por outro lado, pode acontecer uma abertura de outros mercados. E aí o que eu coloco? União Europeia, por exemplo, pessoal. União Europeia é uma das regiões do mundo que mais pega na questão ESG. Muitos dos frameworks que eu falei para vocês são aquelas estruturas que o Brasil está seguindo, GRI, já são exigências do mercado europeu. Então, assim, à medida que os Estados Unidos estão indo na contramão do ESG, o mercado europeu está a favor. Então, tem correntes ideológicas contra, a maioria dos Estados Unidos mesmo. Porém, as empresas que estão exportando, elas podem migrar para outros mercados, isso pode aumentar ainda mais a demanda do mercado europeu. Eu já vi que tem vários ali prospectando crescimento no mercado europeu, que daí é justamente o contrário. O mercado europeu tem exigências de ESG muito mais rígidas do que a gente vê por aí. Então, como tem nascido lá, né, na Europa, normalmente esses frameworks, essas normas que vêm também depois para o Brasil, o que eu acredito que pode ser as duas coisas. Então, pode frear essa questão do ESG, né, com relação ao mercado americano, mas pode impulsionar se a empresa migrar para outro mercado. Então, eu vejo assim que, mesmo com esses freios que têm acontecido, gente, é o que eu falei, ESG é uma onda, é uma moda, pode até ser, mas eu não vejo que vai acabar, porque não tem outro caminho. Nós não temos como continuar extraindo recursos naturais como viemos fazendo até agora, sem sofrer as consequências. Então, a gente já percebeu que não dá para fazer negócios da mesma forma. Temos que reinventar nossas formas de produzir, de vender, de fazer negócios. Então, assim, como eu falei, alguma coisa pode frear, mas o ESG não é um movimento que daqui 5 anos vai parar. Não tem como, né? Pelas pressões ambientais, né? A gente está enfrentando problemas sérios ambientais e sociais no mundo, então não tem como voltar atrás. E as empresas estão sendo cobradas. Mas por que as empresas? Ora, porque quem extrai os recursos naturais e quem é que tornou essa realidade palpável que a gente está vendo com relação à crise socioambiental foram as empresas, né? Então não tem como. Está na hora, né, nesse conceito de ESG, das empresas darem o retorno para a sociedade daquilo que elas extraíram. E, da mesma forma, os países mais desenvolvidos, que foram os que mais emitiram gases de efeito estufa, que mais colaboraram com as mudanças climáticas, né, o aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas, impulsionarem agora esse caminho para tentar reverter isso, né? Então, eu vejo que é uma via de mão dupla e que o ESG não vai acabar por causa disso. Muito bem, e complementando o que você comentou, Dani, é um tema que eu tenho me apaixonado, além da higiene ocupacional, descobri uma nova paixão, o ESG, a questão da sustentabilidade. Então, estou já há uns 3 anos aí, emergindo nesse campo, pensando em gases do efeito estufa, né? Que você comentou, os maiores emissores e tudo mais. Nós já temos regulamentado no Brasil uma legislação
nova, né, uma legislação nova, em que é citada a questão de que as empresas elas terão prazos para se atualizarem e se adequarem à questão da emissão dos seus relatórios e inventários de gases de efeito estufa, né? Por momento, e até eu participei de um congresso no mês passado, de inventário de gases, e foi falado que o agronegócio ficou de fora, né? E houve muito rumor dizendo, poxa, mas o agronegócio também emite poluentes e tudo mais, mas tem uma questão que é bem importante, eu pensava dessa forma também, acabei mudando o formato de pensar. O agronegócio, além de emitir o gás de efeito estufa, ele é autossustentável nessa questão, porque ele também compensa muito, né? A estrutura que nós vamos ter, que vai ser criada, na verdade, para o cálculo no agronegócio, ela vai ser extremamente diferenciada das indústrias, né, e dos outros prestadores, enfim, de serviço e tudo mais. E por quê? Porque nós não podemos matar nós temos que matar a fome do mundo, né? Então nós não podemos, em detrimento da questão dos gases de efeito estufa, acabar gerando mais fome. Então a questão do agronegócio ela acaba ficando de fora no primeiro momento, mas porque vai ser uma métrica bem específica. Muito obrigado, Dani, tá? E mais uma pergunta para você, tá? Mais uma pergunta para você aqui do nosso público, tá? Eu li o livro da Juliana Morrone e também me apaixonei pelo tema lendo o livro dela e vendo a palestra dela no passado no encontro do CREA em Foz do Iguaçu, do CREA Paraná, né? E ela falou sobre isso aqui, depois eu faço um complemento, mas a pergunta vai para você já fazer essa inserção, né? Como que as pequenas empresas, famílias, comércios, enfim, pequenos negócios, entre outros, como você enxerga a possibilidade deles aproveitarem o ESG, ou o conceito, ou a cultura ESG, né, para fazer negócios e também terem vantagens competitivas? Você já comentou que as grandes indústrias, obviamente, vão comprar, né, de quem também pratique o ESG, de quem também esteja no contexto, de quem também esteja atuando nessa questão tanto da sustentabilidade, que traz, né, no seu guarda-chuva a questão do ESG. Mas como é que você, de forma prática, de repente, pode demonstrar para a gente como um pequeno comércio, um pequeno negócio pode estar se inserindo nessas práticas? Então, pessoal, isso é muito importante, né? Conforme eu já comentei, a gente não pode pensar que o ESG é para grandes empresas, eu não estou inserido, porque, como eu falei, você está na cadeia de fornecimento de alguma maneira e uma hora esse negócio vai chegar, esse assunto vai chegar para você. E, assim, o que a gente vê, né, às vezes até com a questão da consultoria, assim, eu tenho um escritório de advocacia, eu não tenho impacto nenhum, para que eu vou me preocupar? Gente, todo mundo tem impacto no mundo, tudo e todos têm impacto no mundo. Mas eu tenho impacto, você tem impacto, você usa transporte, você usa água, você usa energia, você veste roupa. Então, assim, todos esses recursos que a gente precisa para sobreviver geram algum impacto. Então, eu sou parte do impacto. Então, assim, eu tenho uma empresa pequena, eu não consigo ver o meu impacto. Comece pelas pequenas coisas. Você consome energia? Consumo. Será que você não consegue reduzir o seu consumo de energia, o seu consumo de água? Será que você não consegue fazer uma coleta seletiva? Você usa impressora, tem papel? Será que você não consegue digitalizar os seus processos para usar menos esse recurso? Então, assim, parece que são coisas que tão pequenininhas, né? Mas o pequenininho, se cada um fizesse a sua parte, a gente teria grandes resultados. Então, o conselho que eu dou é: comece pequeno, comece a mapear. Assim a gente chama no ESG de materialidade. O pessoal fala muito de matriz de materialidade. Não necessariamente precisa ser uma matriz, mas né, tem empresas que fazem mandala, planilha, mas assim, o mais popular é a matriz de materialidade. O que é isso? É eu fazer um estudo que pode ser feito com o apoio de uma consultoria ou com um profissional que tenha uma mínima noção ali. Quando eu estudo a materialidade da minha empresa, eu estou estudando o que é material, ou seja, o que é essencial para o meu negócio, aonde que estão os meus impactos. Então, como eu falei, eu tenho impacto de uso de água, de energia, de resíduo, né, de papel ali. Então, estudando esses impactos que eu causo na minha empresa, hoje a gente fala de dupla materialidade também, que quais os impactos que eu tenho relacionados ao meio ambiente e ao social e como isso me afeta financeiramente. Então, assim, quando eu estudo o impacto é a materialidade, quando eu estudo a parte financeira que esse impacto me traz, é a dupla materialidade. Então, começar por ali. Estudar qual é a materialidade do seu negócio, aonde que você está impactando e como é que isso te afeta financeiramente. E tem um impacto financeiro, porque assim, eu uso energia, é um impacto ambiental que eu tenho.
eu posso, de repente, produzir minha energia com placa fotovoltaica. E aí eu já não estou vendo o financeiro também. Como é que impacta esse gasto de energia que eu tenho financeiramente? Eu posso fazer esse estudo de dupla materialidade. E a partir dessa materialidade, do que é material, do que é essencial para o meu negócio, mapeando os meus impactos, eu consigo definir ações, né? Então, assim, parece muito fácil, né? Claro que para uma grande empresa se fazer um estudo de materialidade é um pouco complexo, mas para as pequenas empresas, gente, dá para começar com isso, né? Um exemplo, eu tenho uma transportadora, aonde que eu vou impactar visivelmente sem fazer estudo nenhum? Nos gases de efeito estufa. Eu tenho caminhão rodando, van, sei lá, carro para lá e para cá, é óbvio que eu estou emitindo gases de efeito estufa, então esse é um dos temas materiais para o meu negócio. Então, estudando materialidade, eu consigo começar a definir ações. E, claro, às vezes ajuda de uma consultoria para fazer um diagnóstico ESG, ver em que modo eu estou, como é que eu consigo evoluir nisso, também pode ajudar. Muito bem. E um exemplo, Dani, tá? Coisas simples, né? Mas que podem parecer bobinhas, mas que acabam ajudando. Eu tenho 2 gatos, né? Miranda, eu tenho o Vito Lorenzo Corleone, mais conhecido por Lorenzo, e o Michael Oliver Corleone, que é o Oliver, que é um gato preto. Eles fazem as necessidades. E aí você tem a caixinha onde eles fazem as necessidades. E aí eu e minha esposa, né, enfim, todo mundo aqui que tem gato, que gosta de bicho, né, deve saber, existe uma areia orgânica para gatos, que é feita de mandioca, né? E você pode despejá-la tanto no vaso sanitário, como no meio ambiente. Por quê? Porque ela se torna adubo e ela se dissolve com matéria orgânica no sistema de esgotamento sanitário. Então, pequenas ações, pequenas coisas que, além de facilitar a tua vida no dia a dia, acabam auxiliando, né, contribuindo para um mundo mais sustentável, melhor, né? Então, às vezes a gente junta o torrãozinho lá, que ele faz o xixi, e joga na horta da minha sogra. Por quê? Porque aduba a horta e tal, então acaba fazendo um processo, né, uma coisa que era um problema, acaba se tornando uma coisa bem simples, né, mas que ajuda. Agradeço a vocês, em nome da BHO, agradeço também a BHO pela confiança no trabalho, em me ceder o espaço para conduzir esse painel, e nos encontramos aí brevemente, tá bom? Pessoal, é isso, um abraço, obrigado.